Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você, desde já, a participar do nosso programa. Nós vamos dar continuidade, iremos dar continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. E nessa quinta-feira, nós temos a presença ao meu lado do candidato do PR, Valdir Tamburus, gentilmente vindo ao programa. Nós temos também a presença do candidato pelo PT, Sidney Aranha. E convidamos, estamos aguardando, o advogado Ayrton Sinton, candidato pelo PMN. Nessa rodada de entrevistas, nós faremos perguntas dos telespectadores e os nossos convidados poderão responder em 1 minuto e meio e vão escolher um dos convidados para comentar a resposta. E nesse início de programa, eu já gostaria de fazer uma pergunta do programa. Vou começar com o Valdir Tamburus, que está ao meu lado. Tamburus, o IDEB apresentou os números da educação no Guarujá e, de forma surpreendente, a cidade conseguiu não ser incluída na pontuação mínima para ser considerado um bom ensino e praticamente ocupou os últimos lugares da região no índice do IDEB, o que chamou muito a atenção. Eu gostaria que você que você respondesse comentando a pesquisa do IDEB, que classificou o ensino do Guarujá como temerário. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, a todos os telespectadores, um grande abraço, que tenham um bom dia. E realmente, para nós que moramos, um grande abraço ao Sidney, meu amigo pessoal. É um prazer estar aqui com você, Sidney. E não me é novidade nenhuma. Há muito tempo o Guarujá vem amargando índices assim precários. Nós parece que tivemos um índice de 3,6, abaixo da média brasileira, 4,6, que já é baixo em relação ao mundo. Nós estejamos hoje entre os 50 países piores onde é feito esse tipo de avaliação, mas ainda tem coisas mais graves. Existem escolas, o índice de 3,6 foi média para a cidade, mas existem escolas dentro do Guarujá que tem índice de 2,4. E a gente fica assustado, porque nós estamos numa fase em que o Guarujá precisa crescer, que o jovem precisa competir, porque o emprego vem, sem dúvida nenhuma. Está aí a Petrobras, que vem com 41 mil empregos, né, até 2020, com um crescimento absurdo para a cidade, e a gente percebe que o nosso jovem não vai conseguir competir com a demanda que vem de fora, ficando mais uma vez deixado de lado na nossa cidade. Falta uma melhoria, o dinheiro para o ensino, nós sabemos que o Guarujá são 275 milhões. Falta se fazer uma nova estrutura, uma intenção, uma vontade política para se melhorar tudo isso, mas, infelizmente, estamos parados. Vamos aguardar melhorias. Quer comentar, por favor? Olha, boa tarde a todos, boa tarde, Augusto, boa tarde, Valdir. Aliás, a sua camisa está muito bonita, Valdir, dando um show de elegância aqui, viu, Valdir? Agora, eu quero completar esse comentário do Valdir em cima desses dados que o Valdir colocou. Primeiro que eu só discordo da pergunta do Augusto quando ele disse que é um índice surpreendente. Não é, né? O último índice IDEB já tinha dado o caos no estudo da educação no Guarujá. Eu corro risco não, eu falo com muita franqueza, Valdir, eu acredito que esses últimos 2 governos praticaram crimes de lesa geração. Essas crianças que estão sendo precariamente educadas, elas vão ser crianças que vão ter dificuldade para o resto da vida. E o jornal A Tribuna, recentemente soltou um caderno, até eu fiz um programa comentando esse caderno aqui no programa do Augusto, onde demonstra todo o caos. Uma ONG ligada à educação fez um estudo no Guarujá e Bertioga e lá se concluiu que 90%, Valdir, de todas as crianças que estão no 9º ano não sabiam ou não sabem operar minimamente
equações da aritmética. Então, isso demonstra a nossa falta, a falta de comprometimento desses últimos 2 governos com a educação. O ex-prefeito sempre diz, eu construí 8 escolas, não se faz educação com tijolo e cimento. Se faz educação com investimento na saúde, discutindo a meritocracia e concluindo esse início do Valdir, eu quero lembrar que a Unisanta, esta casa, fez um estudo no Guarujá, onde demonstrou que aumentou o desemprego no Guarujá para o jovem de 16 a 24 anos para 42% da população ativa. Nós saímos de 33% em dezembro para agora, em julho, para 42%. Quer dizer, aumentamos sobremaneira o índice de desemprego. Com obras sendo feitas na cidade, com o pré-sal chegando, isso significa dizer o quê? Que esses empregos que estão sendo gerados, em razão dessa educação de péssima qualidade, está sendo ocupado por pessoas de fora e não pelo jovem do Guarujá. Aranha, o Daniel Souza, ele quer saber se você pretende dar continuidade nas obras que estão sendo realizadas. Olha, eu sempre digo isso, administrar é você fazer o óbvio. Ninguém administra achando que vai inventar a roda. Ninguém administra achando que vai inventar a roda. Eu acho que o que é bom, o que está sendo realizado, o que é produtivo para a cidade, evidentemente ninguém vai fazer o governo do isolamento, o governo da perseguição, de caça às bruxas. Aliás, para governar, você tem que ter a participação de todos. Hoje eu falei num programa de televisão que, chegando ao segundo turno, ganhando a eleição, nós vamos dialogar com todas as forças políticas da cidade, inclusive com esses que passaram. Evidentemente que nós vamos estipar aquilo que eles erraram. Então, eu vou dar continuação naquilo que é bom para o município, mas vou trazer o Procreche, que é um programa do governo federal, onde esses últimos 2 governos não criaram creches, não instalaram, não ofertaram as vagas suficientes. Vamos avançar na saúde preventiva com o PSF e outros tantos projetos que você sabe está lá no nosso plano de governo. Quer comentar, por favor, Tamburus? Eu concordo plenamente com o Sidney. O problema é essa administração atual é extremamente ruim, sim, mas ela vem acompanhada de uma que, eu até costumo dizer, Sidney, que há uma continuidade. Nós que tivemos pela primeira vez a condição de ter o segundo turno, houve uma continuidade, porque não tivemos o segundo turno e a ruindade do segundo é igual à ruindade do primeiro. O Guarujá hoje tem déficits carenciais em habitação, 36%, a educação está no final da linha. Vai sair agora um novo índice que o governo do estado está publicando, eu obtive isso através da Secretaria da Saúde, em que o Guarujá vai mostrar um índice de mortalidade infantil, agora, dia 26 ou 27 do final desse mês, em que o Guarujá participa com 23 óbitos por 1.000 crianças nascidas vivas no primeiro ano. Sendo que, para que as pessoas tenham uma ideia, Santos tem um índice de 10 e Cubatão tem um índice de 13. E a nossa cidade é que está levando, então, uma piora na qualidade de Santos, porque nós estamos destruindo Santos. E como você disse, Aranha, tudo que acontece, de ruim, nós somos o primeiro colocado. E o de bom não acontece. Está na hora da gente reverter. Eu acho que nós temos programas de valorização. Eu desafio alguém me dizer que criou algum leito na nossa cidade nesses últimos 8 anos. Eu quero ver se foi criado. Tamburus, a Cláudia Maria do Morrinhos, ela quer saber com esses números apresentados por que a prefeita não troca a secretária de Educação. Por incompetência. É perfeitamente fácil de se ver. Eu acho que a secretária de Educação, que é dona de uma escola particular, lá da minha região de Ribeirão Preto, ou na ERP, ela não tem interesse nenhum em trazer uma universidade pública, em trazer uma FATEC, em criar cursos técnicos para que o nosso jovem possa competir daqui para frente com aquilo que o Sidney Aranha diz, que vem massa importada, massa trabalhadora importada para a nossa região que vai crescer de forma incrível. Então não tem interesse por quê? Será que ela vai querer que o aluno nosso estude de graça, se ele tem que pagar lá? Então nós vemos a nossa educação fechada. Eu, honestamente, eu acho que de sã consciência, eticamente, se eu fosse professor, fosse da área de educação, sendo dono de uma escola, uma universidade no Guarujá, me convidassem para assumir
o cargo de secretário, eu de forma nenhuma faria isso. Aranha, por favor. Valdir, talvez isso venha ao encontro da notícia que hoje, agora eu estava subindo, eu vi no portal UOL, né? Do UOL. Nessa questão do IDEB diz o seguinte, que os alunos de ensino fundamental das escolas particulares têm uma nota, uma performance bem melhor do que os da municipal. Talvez, Valdir, esse projeto de governo está aí, com esse governo e com essa secretaria de educação, é fazer o seguinte, acabar com a escola pública e colocar todo mundo na escola particular. Porque nós gastamos algo em torno, Valdir, você sabe disso, de 700, 800 reais por aluno mês no Guarujá. Se você colocar 700, 800 reais por aluno mês no Guarujá, é mais fácil, entre aspas, na cabeça dessas pessoas que não buscam interesse público, você fechar as escolas municipais e colocar todo mundo na escola particular. Que não é esse o caminho da coisa. Mas eu digo, e não estamos aqui eu e você concordando ou jogando um confete no outro, até porque nós vamos divergir, essa questão da UNAERP é uma caixa de Pandora, é a caixa preta, tem que abrir. Eu já falei, no contrato da UNAERP diz que 25% de todo o dinheiro que é arrecadado pela faculdade, da sua mensalidade na faculdade, tem que ser investido em pesquisas, sobretudo na área da saúde, em prol do município. A UNAERP está há mais de 10 anos no Guarujá. Qual foi a pesquisa que a UNAERP apresentou para a população que tenha avançado? Aliás, perguntei isso para a prefeita aqui, eu sentado nesse sofá e ela sentada ali naquela ponta. Gaguejou, ficou falando das pseudas obras dela, ficou aí... O assessor dela ficou fazendo um monte de barulho aí nos bastidores e não respondeu. Aliás, esse governo não responde absolutamente nada. O César, ele é da Enseada. Aranha, qual a sua opinião? Agora é o Aranha que recebe a pergunta, o Valdir Tamburus que vai comentar. Qual a sua opinião quanto à matéria do jornal A Tribuna, que liga o assassinato do secretário Joaquim com perdão de dívidas milionárias? Olha, estávamos eu e o Valdir conversando agora no início do programa sobre isso. Existe algo, eu vou pedir aqui para a prefeita do Guarujá, que se recusa a participar desses debates, peço para a senhora, a sua assessoria de imprensa deve estar muito ativa hoje, porque a internet é um mundo, né? A assessoria de imprensa deve estar muito ativa hoje, porque a internet é um mundo, quem é do Guarujá sabe o que eu estou falando. Que a senhora apresente a carta de demissão do secretário Joaquim, porque o nó de todo esse imbróglio está aí, né, Valdir? Nós começávamos no início. Porque quando ela vai viajar e o Joaquim é exonerado, inicialmente eles falam que ele pediu exoneração. E depois, Joaquim, vai numa matéria bombástica da Tribuna, diz que ele nunca tinha pedido a exoneração. E depois, quando ela volta dos Estados Unidos, ela dá uma entrevista coletiva dizendo que ele tinha pedido a exoneração. Então, como agora tem podridão no ar, tem crime aí contra o patrimônio público a ser apurado de acordo com o que diz a matéria da Tribuna, tem que vir a público, tem que se esclarecer. Ele foi demitido ou pediu a demissão? Aliás, deixar claro aqui, eu e o Valdir comentamos isso, já vou encerrar. Hoje ventilou um vídeo no Guarujá, Augusto, em que se coloca uma suposta ameaça de morte contra os candidatos do pelotão intermediário. Eu e o Valdir conversamos agora ali, o Valdir vai tomar as providências dele, eu vou tomar a minha. Eu vou caminhar uma cópia desse vídeo ao ministro da Justiça, porque um vereador do PT já foi assassinado naquela cidade. Vou entregar na bancada do PT na Assembleia Legislativa e para encaminhar ao secretário de Segurança Pública. E eu acredito que o Valdir vai fazer o mesmo, nós estávamos conversando isso agora há pouco. Comenta, Veja, Augusto, a gente só comenta de fatos desastrosos na nossa Só para retomar a pergunta do César, da Enseada, ele quer saber ele perguntou qual a opinião de vocês quanto à matéria do jornal Tribuna que liga o assassinato do secretário Joaquim com perdão de dívidas milionárias. Nós todos temos essa dúvida. Cabe agora o esclarecimento. Esse crime está chegando, parece, né, Sidney, uma solução. E acho que esse foi rápido, porque todos os outros crimes políticos da cidade não foram esclarecidos até hoje. Eu tenho quase certeza absoluta que deve ter
esse tipo de envolvimento. Logicamente que temos que aguardar com tranquilidade toda a posição que a polícia está tentando esclarecer e depois nós vamos falar o seguinte, vamos ver se esta será a última vez em que o processo político vem sendo ameaçado. Não parece, né, Sidney? Hoje essa fita, o YouTube que foi mostrado para a nossa cidade, demonstra que a gente até corre risco. E conversávamos aqui fora antes de entrar, nós também achamos que devemos fazer uma representação, porque nos sentimos ameaçados. O Leonardo Bastos, da Vila Alice, ele pergunta para o Tamburus, ele diz que nasceu no Guarujá, e o que pretende fazer em relação à invasão dos caminhões de Vicente Carvalho, já que é proibida a entrada de caminhões e a Praça 14 Bis acaba virando um estacionamento. Eu acredito que é uma disciplinação. Para tudo deve ter um jeito, uma solução. Primeiro, criar o pátio de estacionamento. Nós temos hoje em torno de 1.300 caminhoneiros que residem no distrito e que não têm onde parar seus caminhões. Logicamente, eles acabam tendo que parar nas ruas que eles encontram. Eles não têm a menor condição de ter um pátio de estacionamento. Há de se criar, porque é o seguinte, o dono do caminhão, ele tem que parar o carro e ele quer parar o mais próximo da sua casa. Aquele que tem a sua casa e não é dono do caminhão, com o peso do caminhão, vê sua casa ser rachada, a estrutura do solo ainda é muito vulnerável. Então, o que tem que fazer? Sem dúvida nenhuma, não é só ficar na promessa, não é só ficar no projeto. O povo não vive de projeto. Precisa se realizar o projeto com competência. Criar simplesmente um pátio de estacionamento para os nossos caminhoneiros. Aranha, comentar, por favor. Olha, eu acho que o pátio é um consenso de todos os candidatos, nós precisamos avançar com esse pátio, mas a gente acha que está lá no nosso plano de governo. Aliás, eu respondi umas perguntas agora para uma revista Intermodal, eles mandaram lá e respondi, eu acho que nós temos o PT sendo o governo na cidade, em sintonia com o governo federal, nós temos que rediscutir o pacto federativo em relação ao porto. Não é possível que o porto seja algo importante para o Brasil, mas só causa caos para a cidade. Vicente Carvalho hoje só fica com a degradação social, com a mobilidade urbana comprometida, fica com todo o entulho que o porto gera sem nenhum tipo de riqueza. Precisamos seccionar um pouco desses impostos que o porto gera. Tem o ISS, mas aumentar, conversar com o governo federal para que a gente possa criar toda a infraestrutura para que a cidade não seja sufocada sobre isso. Eu estou dizendo aqui, repetir, seccionar parte do imposto federal e direcionar para o desenvolvimento da cidade. Ao contrário deste governo que está aí, que foi um governo, Valdir, você lembra disso, que aumentou impostos. Aliás, poucas pessoas lembram disso. O governo Maria Antonieta de Brito aumentou o ITBI na cidade. Foi o maior aumento de imposto da história do Guarujá. Maior aumento de imposto da história do Guarujá. As pessoas esquecem de dizer isso, mas a gente tem que conversar com o governo federal e não só o pátio de caminhões, mas dar infraestrutura, segregar o porto em razão da cidade. Santos fez isso. Hoje o porto está longe da cidade ou os percursos não passam por dentro da cidade. E é isso que a gente tem que fazer no Guarujá. Aranha, o Rogers, do Parque Estuário, as duas últimas pesquisas do Ibope e IPAT apontaram um candidato com 39% e a outra candidata com 27%. Mas o que se vê nas ruas é um nível de rejeição. O que você acha dessa pesquisa? Eu começo a comentar com você dizendo o seguinte, segunda-feira, sábado nós vamos receber no Guarujá o Gilmar Tato, que é o líder do PT no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Aliás, entre outras coisas, nós vamos entregar, viu, Valdir, uma cópia dessa fita que também me senti ameaçado ao Gilmar Tato para levar ao ministro da Justiça. Você que não viu a fita tem que ver, porque há uma ameaça expressa lá com os candidatos. A pesquisa no Brasil tem que ser discutida com maior responsabilidade. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional criminalizando, viu, Valdir, os responsáveis por institutos de pesquisa, porque é muito leviano algumas colocações. Eu lembro você que em 2004 a pesquisa Ibope dava que o Nelson Fernandes perdia a eleição por 24 pontos na frente do Farid. O Nelson Fernandes acabou abandonando a pesquisa, a campanha uma semana antes e perdeu a eleição só por 3 pontos. A Thelma de Souza contra o Papa aqui em Santos ganhava a eleição com 10 pontos na frente
do Papa, e o Papa acabou sendo o prefeito. Na eleição passada, Valdir, eu fui candidato a deputado federal, você lembra disso? Eu apareci na frente do Romazini em todas as pesquisas do IPAT. Todas as pesquisas do IPAT, o Romazini aparecia menor que eu, e o Romazini acabou a eleição tendo mais votos do que eu. Então, é complicado. Você vê, um parâmetro disso é o Nelson Fernandes. Posso aqui falar? Eu tive 14 mil votos para deputado federal. O Nelson teve 4 mil votos. E o Nelson aparece na pesquisa na minha frente. A pesquisa verdadeira, que é o da urna, demonstra que a gente tem muito mais densidade eleitoral do que Nelson Fernandes, que já foi uma liderança importante no Guarujá. Hoje já não é mais. Tamburus, por favor. Eu tenho andado... Estou interrompendo, para não ficar citando, que amanhã vem o Nelson, vai querer citar o Aranha, né? Tá bom, desculpe. Olha, Sidney, eu também tenho estado na rua, nós temos visitado casa por casa, e uma coisa é importante a esse telespectador que nos pergunta. A pesquisa, ela não tem uma credibilidade, e infelizmente, né, Sidney, ela leva à formação de opinião pública. Existe muito brasileiro que gosta de votar em quem vai ganhar, independente de saber que pode ser extremamente danoso para a sua sociedade. Na rua, eu tenho visto o seguinte, um alto índice de rejeição, e a própria pesquisa mostra, Sidney, que os dois juntos, os dois primeiros colocados, eles têm de rejeição o mesmo somado que eles têm de aceitação. E que uma grande parcela da população ainda não tem seu candidato definido. Essa história eu já participei em 1988, quando, Augusto, eu comecei com 1%, em último lugar. E nós chegamos com 65% 3 meses após. Eu não tenho a menor dúvida que a candidatura daqueles que estão na posição intermediária vai subir, como o Sidney vai subir, como o Cinto, como o Nelson, como o Ribamar, como a minha vai subir. Nós temos condições, sim, de, nesse período eleitoral, de estar mostrando à população a diferença de quem fez, né, já deixou feito para a sua cidade, e vamos comparar com aqueles que vieram depois. Isso é um fator importante para a gente mostrar à sociedade o que é bom para eles. O povo deve estar cansado desse desmando que a nossa cidade apresenta nessas duas últimas administrações. Vamos dar um basta. Muito bom. Vocês me permitem fazer só um comentário quanto a essa questão de pesquisas, né? De uma maneira geral, da mesma forma como nós tivemos recentemente uma ampla matéria do Fantástico, da Rede Globo, a respeito dos concursos públicos, né? Onde você trocava as provas. Então, o camarada, na hora lá, ele recebia uma prova, mas já tinha uma prova dele assinada. Né? Ele não pode esquecer que as pesquisas eleitorais são feitas através de questionários. Né? E é lógico que existem empresas sérias, mas também existem empresas não tão idôneas. E trocar questionário deve ser a coisa mais fácil do mundo. Né? Você troca prova de concurso público, não vai trocar questionário. Eu estou dizendo isso porque nos últimos anos o que a gente percebe são erros grotescos. Grosseiros. Erros grosseiros de indicação de intenção de voto. Então, me preocupa muito isso em todas as áreas, viu? Desde audiência de televisão até pesquisa de intenção de voto. Então, vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Olha, nosso departamento jurídico está analisando o vídeo que circulou em toda a cidade do Guarujá e, se ele me permitir, doutor Daniel Cury está olhando o vídeo, se ele me permitir, ainda mostrarei no programa de hoje. E mandar um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Quero agradecer também aqui o convite à Beneficência Portuguesa. No dia 21, fará uma programação comemorando os 153 anos de fundação. Obrigado aqui pelo convite. Dia 21, a partir das 9 da manhã. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão,
Loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Quero agradecer aqui o convite da Câmara Municipal do Guarujá para a exposição Canto que Encanta, que teve a abertura ontem, eu não pude estar presente, mas deixa aqui as minhas considerações. Então fica aqui registrado a exposição Canto que Encanta. E mandar um abraço para os meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E antes de... Eu tenho um e-mail aqui importante, aliás, tem um recado importante, mas antes, cadê a mail? Ah, sim, mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Filete, está lá em Las Vegas. O Filete pegou $50 mil, foi para Las Vegas para gastar. Ele falou, vou gastar os $50 mil. Está jogando lá, jogando no cassino, roleta. Mas antes dele ir, ele fez uma pesquisa no Guarujá e detectou hiperpopulação de pombos na cidade. E o Filete apontou, o Filete que não sai do Guarujá, apontou riscos à saúde. O contato com as fezes das aves pode causar conjuntivite, dermatites e enterites nos humanos. Pesquisa do meu amigo Eduardo Filete, exclusivamente no Guarujá, a respeito das fezes dos pombos, principalmente em Vicente de Carvalho, e aí tem a questão da área portuária. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre destaco aqui a importância, não só a importância, mas o tamanho da soma. Eu me atrapalhei agora, desculpem. Isso acontece também de vez em quando, né? Cara, tomei todas ontem, Aranha. Tomei todas ontem. Todos os Guaranás. Não, eu fui comemorando os gols do Náutico, porque eu sou, veja só, eu sou corintiano, mas meu time, o segundo time de coração é o Náutico, né? E impressionante. Na hora do gol do Raquel, você pirou. Não, cada gol que o Náutico fazia, eu enchia a cara, tomava uma Coca-Cola. Impressionante, porque eu não bebo, então, não bebo álcool, né? Mas fica aqui o meu abraço ao meu amigo João, corintiano fanático do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Quero mandar um abraço para os meus amigos lá do Saboó. Quero mandar um abraço para o meu amigo seu Cláudio, o meu amigo Rodrigo Arte, o pessoal da Novo Tempo. Mandar um abraço para esse pessoal. Eles estiveram acompanhando a minha esposa hoje, na parte da manhã, caminharam todo o Saboó. E a Fernanda conheceu a senhora Antônia, ela é moradora do bairro, ela tem uma reivindicação, nós vamos apurar melhor essa reivindicação, a partir de amanhã vamos trabalhar isso aqui. Ela mora na Travessa 1 Flamínio Levi, muito obrigado. Ela mora em frente à casa dela, o esgoto está entupindo e prejudicando os moradores, inclusive indo para dentro de casa. A dona Antônia já procurou diversos órgãos, mas não conseguiu resolver o problema. Nós vamos mandar uma câmera lá, vamos pegar imagens para a gente poder ver o que nós podemos fazer pela dona Antônia e pelos moradores do Saboó. Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Você encontra o Diário do Litoral. Hoje é dia de encontrar o Diário do Litoral nas bancas, e você comprando um Diário do Litoral, você ganha inteiramente grátis um Jornal da Orla. Diário do Litoral, Jornal da Orla, parceria de sucesso com grandes colunistas, muita informação. Mandar um abraço para o meu amigo Sérgio, meu amigo Edson Carpentieri. Jornal da Orla, Diário do Litoral, apenas R$1 nas bancas. Nós vamos fazer um intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017. Neste bloco eu começo com o Sidney Aranha, o Arnaldo do Santa Rosa, Aranha. Ele quer saber se você tem algum projeto de urbanização para o Santa Rosa 3.
Olha, o Santa Rosa 3, o Santa Rosa primeiro tem um problema ali ambiental gravíssimo, né? Que leva ali aquela questão de irregularidade, que eu não acho que são áreas irregulares. Mas o novo, não sei se você sabia, Arnaldo, o novo Código Florestal, ele deu alguns dispositivos que você pode regularizar isso junto aos órgãos ambientais. Primeiro você tem que fazer isso, você tem que regularizar aquela área junto aos órgãos ambientais e depois você disponibilizar toda a infraestrutura de governo ali. Entre elas tem um pedaço ali que não tem água e esgoto. A gente precisa fazer com que a empresa de saneamento básico, aliás, no Plano Municipal de Saneamento tinha que ser previsto isso, que não foi, está no site da Prefeitura, a gente levar todo o benefício do saneamento ambiental até ali e regularizar a área por meio do Estatuto da Cidade. Quer comentar, Tamburus? Sim, eu acredito, eu acho que ali, em primeiro lugar, Arana, tem que regularizar a área. Em segundo lugar, ela vai poder receber os benefícios de uma administração. Está no total abandono, como você disse, sem água. Nós temos áreas públicas lá que hoje foram derrubados até muros, em que os dependentes de droga, em que os indigentes estão habitando lá dentro e morando lá dentro. E do lado, na frente, a gente observa casas de belo padrão, pessoas que se esforçaram muito e construíram suas belas casas. Então, sem dúvida nenhuma, tem que se regularizar. Já não é sem tempo, né, Cid? Está na hora. A Cristina do Santa Rosa, Tamburus, gostaria de saber se é verdade que não pode ser quebrado o contrato com a Translitoral. Por quê? Qual o motivo? Não, eu não acredito que não possa ser quebrado, desde que haja condições econômicas de se romper um contrato, se ele não for satisfatório às necessidades da cidade, tudo bem, ele pode ser. Eu acredito que pelos valores, ele é muito grande e o município teria dificuldades. Mas nós temos agora, daqui 2 anos, parece que isso, né, Cine? Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma nova licitação. E eu acredito que deverá vencer aquele de melhor proposta. Não acho, e quero responder a essa telespectadora, que a gente tenha que ver nomes quando se faz a adoção de uma prestação de serviço público. Tem que ter competência. E não me passa na cabeça que a prefeitura, que o próprio empresário queira dar mau atendimento, se ele pode ganhar o dobro dando um bom atendimento. O atraso de ônibus é outro exemplo. O que falta é competência da administração de exigir a qualidade do serviço que é prestado ao usuário. O transporte coletivo hoje talvez seja a melhor coisa que o Guarujá pode fazer para melhorar suas condições de mobilidade. Nós não temos área, não temos nada. Tem que se disciplinar somente. Aranha, comenta, olha, o contrato, evidentemente, que pode ser quebrado. Qualquer contrato pode ser quebrado, sobretudo em razão do interesse público. O contrato vai vencer no dia 11 de junho de 2015. E o próximo prefeito pode renovar esse contrato por 15 anos ou não. Nós consignamos no nosso programa de governo do PT que nós não vamos renovar com a Aviação Guarujá. Existe uma caução que foi feita, está no contrato de R$500 mil, quando foi feito lá na origem do contrato 2000. Essa caução pode ser utilizada em caso de descumprimento do contrato. O contrato prevê utilização de vans e peruas, veículos de menor porte, em linhas com não tanta densidade, tem que ser cumprido. O contrato prevê a subconcessão, ou seja, se a Translitoral não atende a demanda, pode ser colocada outra empresa auxiliando a Translitoral, não auxiliando a Translitoral, mas atendendo melhor a população. Isso nós vamos cobrar ponto por ponto. E vamos advertir, vamos usar a caução para a Translitoral adequar o serviço. E caso não adeque, nós vamos romper o contrato com a Translitoral. A Marilda, do centro do Guarujá, qual o seu projeto para coleta de lixo reciclável? Olha, é a aplicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que, aliás, quero deixar claro aqui, Guarujá, que colocou o trilho nos trens e agora vai acelerar, que me parece um slogan de péssimo gosto, consignou na Agenda 21, prefeita,
foi consignado na Agência 21 que vocês iam apresentar ainda no prazo de 1 ano, agora, o plano nacional, o plano municipal para a coleta de resíduos sólidos provenientes de construção civil. Vocês não apresentaram. Foi para a Câmara, travou por causa do estatuto do servidor, não foi votado e teve que ser retirado de pauta. A senhora não cumpriu a promessa que vocês colocaram lá na Agenda 21. Então, o que tem que ser feito hoje no Guarujá? Implantar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Fazer a coleta, aumentar gradativamente a coleta seletiva, mas já abrir os olhos para as usinas de compostagem. Nós precisamos trabalhar com usina de compostagem também. O contrato de lixo de uma cidade é o contrato mais valioso que tem. Então, muitos interesses lutam contrariamente à reciclagem e à usina de compostagem. Nós conseguimos no próximo plano de governo e nós vamos avançar com isso. Por favor, Tamburus, comenta. Sem dúvida nenhuma, o mecanismo seria a coleta seletiva, a educação do povo, orientar o povo para que encampe essa ideia, principalmente por sermos uma ilha que tem a sua preservação ambiental como principal fator para a qualidade de vida do nosso povo. Segundo, a reciclagem, isso é fundamental. A coleta de lixo, eu tentei, Sidney, ir lá em cima para ver o nosso lixão e fui tentar também observar se ainda existe o incinerador de lixo hospitalar que eu fiz em 1990 na nossa cidade. Infelizmente não me foi permitida a entrada, eu me senti um estranho, eu acho que eles devem ter as suas razões, né? Porque talvez pudesse entender que eu estava indo lá para criticar ou para filmar ou para qualquer coisa, mas eu acho que nós temos que sair daquele sistema de 20 anos atrás. Coleta seletiva já, reciclagem e compostagem, sem dúvida nenhuma. Evolução. O Fernando da Enseada, devido ao baixo índice de medalhas do Brasil nas Olimpíadas, pela falta de investimentos do poder público no esporte, vocês têm algum plano para o governo ligado ao esporte? Porque há mais de 8 anos o esporte está abandonado no Guarujá. Começa com o Tamburus. Sem dúvida nenhuma. O Guarujá hoje... da Enseada. Fernando, o Guarujá hoje tem mais de 60 clubes na Liga Amadora, a várzea, o futebol, e não recebem a menor ajuda. Nós não temos nem o Parque Guaibê, eu que fiz naquela época o Parque Guaibê, e que nós tínhamos um time de vôlei que em 89 foi vice-campeão brasileiro feminino, né? E que nós tínhamos uma grande equipe. E aquilo incentivava os nossos jovens à prática de esportes. Com o nosso técnico Enio Figueiredo, criamos na Praia da Enseada, quando fizemos a urbanização com os quiosques, através de um projeto do Dr. Ademar Posani, fizemos até quadras para futevôlei, vôlei de praia. E olha, tenho a certeza, hoje elas não existem, Sidney, não porque a maré avançou, é porque tudo foi destruído e ninguém preservou absolutamente nada. O Guarujá é um celeiro de grandes esportistas. O Guarujá tem o campo de futebol nosso hoje, lá no Helena Maria, totalmente abandonado desde que foi feito pelo ex-prefeito Jaime Dage, e a cidade não consegue evoluir no esporte. O Tamburus, Alhazaré, o Sérgio Maracini, odontologista, ele pergunta por que não por que não permitir mais empresas de transporte coletivo para realizar o serviço no município, ao invés de dar exclusividade a uma só. A concorrência é salutar em todos os setores. Eu concordo com você. Primeiro, por um contrato mal feito no ano de 2000. Foi um contrato absolutamente mal feito. E não adianta todo mundo só reclamar e colocar culpa no prefeito de então. Os vereadores anuíram isso também. Por isso que é muito importante você não votar para vereador porque ele é teu amigo, votar para vereador que tem história de luta nessa cidade. Segundo, o contrato comporta, sim, a subconcessão. É cláusula 4ª, eu já li esse contrato de A a Z, de frente e verso, ele comporta. E terceiro, é o poder público, o chefe do executivo, pegar o timão, e pegar a rédea e colocar a sua vontade. O prefeito tem que ser o prefeito guardião da população, não o prefeito guardião das empresas, como aconteceu nesses últimos 2 governos. O prefeito que é amigo da Translitoral, a prefeita que é amiga da Sabesp. É utilizar o contrato em favor da população. Por exemplo, eu te falei aqui do contrato da UNAERP, que 25% tem que ser para pesquisa. Pergunte se essas últimas 2 administrações cobraram isso. Não, ganhou como prêmio a Secretaria de Educação. Então,
a interlocução tem que ser feita com rigor. O PT é craque nisso. A Antelma fez aqui em Santos, a Márcia Rosa está fazendo em Cubatão e a Marta Suplicy enfrentou com muito galhardia o transporte coletivo, o cartel do transporte coletivo em São Paulo. Olha, tenho aqui um telespectador, o Fávaro do Santa Rosa, ele está bravo. E aí o primeiro o Aranha responde, depois o Tamburus comenta. Ele diz que em época de eleição ninguém comenta a respeito da morte de Ricardo Joaquim, mas esta semana prenderam os 3 suspeitos. 3 suspeitos. Nos próximos anos, quantas vítimas serão feitas por essa política realizada no Guarujá? Carlos, é engano seu. Fávaro, é engano seu. Todos nós comentamos. Aliás, não só eu, como os demais candidatos que têm condição de ir para o segundo turno, foram vítimas hoje de uma ameaça explícita de um vídeo que está no YouTube. Mas identifica a pessoa? Identifica a pessoa, um assessor do atual governo, que agora parece que foi exonerado. Nós, eu, Valdir e tantos outros que podem chegar no segundo turno, nós fomos vítimas de uma ameaça expressa. Está lá, sabe? Nós do PT choramos e até hoje procuramos esclarecer o assassinato do grande vereador Romazini. O Joaquim serviu o exército comigo. Ele era uma pessoa embevecida pelo governo, mas eu conheci esse rapaz, sargento de exército, vi casar, ter filhos. Nem eu e nem ninguém torceu, quis minimamente, ninguém quer a morte minimamente que aquele homem fosse assassinado de forma tão brutal. Agora, o que a população do Guarujá tem que entender de uma vez por todas é que nos últimos 8 anos nós somos vítimas de esquemas, de mortes, de tudo isso. Nós temos que eleger governos que se afastem dessas promiscuidades, porque se a gente continuar com essa toada, vai continuar tendo crimes e mais crimes nessa cidade, que amanhã ou depois pode ser vítima eu, o Valdir ou qualquer outro. Tamburus, por favor. Olha, meu querido, a gente, como disse o Aranha, acabou de comentar tal fato que nós vamos representar. Nós nos sentimos ameaçados. Agora, pode ter certeza, na época política tudo acontece, né? A gente entende os reclamos da comunidade porque nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que as administrações deveriam ter só 2 anos, com direito à reeleição. Porque no primeiro se ajeita a casa que a gente diz que pegou errado. E no segundo a gente trabalha para tentar uma reeleição. Então os outros 2 acabam sendo perdidos. Compete a você que está nos ouvindo, você que faz essa reclamação, que também olhe bem para as coisas. Entenda os compromissos que as pessoas vêm assumir na época de campanha. Isto que é importante que a sociedade leve em conta. E o Aranha disse muito bem, o próprio ex-prefeito se sentiu ameaçado num determinado momento. Depois que ele deixou a prefeitura, Sidney, é verdade, arrombaram a casa dele e ele até durante um período teve que se mudar da cidade por ameaça de morte. E nós, candidatos, não podemos passar por isso. Independente daqueles que possam ter cometido os erros administrativos e não levou anseio à sociedade daquilo que ele prometeu. Mas a vida é fundamental. A bem-vinda da enseada, Aranha, por que não se... Ela quer saber por que não se faz um asfalto na rua Francisco Rebolo, ou Reboto, sentido Morro. Nós temos asfalto na Atlântico, Uruguai, que são paralelas, e na nossa não. Olha, é o descaso das 2 administrações que passaram, não é só essa que está aí, né? Eu te falo assim, ó, não há uma observância correta nas questões mais importantes da cidade. Durante esses últimos, olha, a questão do asfalto, deixa eu só dar uma comparação aqui, esses últimos 8 anos, esses 2 governos, eles brigam pela autoria de 450 casas, 430 casas. Quanto a Márcia Rosa, que é prefeita de Cubatão, do PT, fez 890. Quanto o Luiz Marinho, que é prefeito do PT em São Bernardo, fez 5.000. Então, gente, não foi feito? Minha senhora, não foi. Não foi. A senhora tem a opção de colocar esses 2 que já foram para lá e ter outros projetos. Não adianta ficar só achando, esse é bacaninha, é mais carismático, essa é coitadinha. A eleição não se faz só com carisma e com vitimismo, não é isso? Tamburus, por favor. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer à senhora o seguinte, em 1992, e olha que o nosso orçamento era assim perto do atual,
Nós entregamos 960 apartamentos, 480 no Morrinhos 3 e 480 no Santo Antônio. Então, veja que realmente não há uma política para isso. Falta vontade, falta competência, e a gente tem sim que penalizar aqueles que me sucederam, porque nada fizeram. E os nossos anseios, hoje, por exemplo, naquela época eu fiz 26 quilômetros por conta própria do município, 26 quilômetros de drenagem no distrito de Vicente Carvalho, e asfaltamos em 4 anos quase 700 ruas. Por quê? Porque tinha vontade política de fazer. E não mexemos só nesse aspecto. No esporte fizemos o Guaibê, fizemos a Delegacia da Mulher, e pasmem, hoje a Delegacia da Mulher, Aranha, ela está localizada na antiga prefeitura lá na Mário Ribeiro, saiu do distrito de Vicente de Carvalho, e eu gostaria se a mulher que apanha de noite, quando o marido chega em casa, muitas vezes bêbado, se ela está aberta para atender essa senhora. Será que essa senhora vai esperar o dia seguinte para poder ser atendida? E assim as coisas foram sendo deixadas de lado. Eu estou, sem dúvida nenhuma, perplexo com a nossa cidade. Tudo aquilo que eu asfaltei, 20 anos se passaram, fizeram as principais ruas, como disse o Aranha, e hoje nós só temos buracos. Não é tapa-buraco, vai ter que recapear a cidade inteira. O Adilson da Vila Alice, o Tamburus responde, qual o principal ponto para melhorar a saúde no Guarujá? Principal ponto. O principal ponto, sem dúvida nenhuma, é um hospital. E esse hospital deve estar no distrito de Vicente de Carvalho. E você que me ouve vai sempre ouvir o seguinte: hoje, como eu disse, os candidatos têm solução para tudo. Aqueles que dizem que vão fazer com doação, tipo Dom Domênico, mas Dom Domênico demorou 20 anos, né, Sidney, para construir aquele hospital que nós temos. Outros vão dizer através da participação do município. Tem outros critérios que podem onerar menos, participação público-privada. Nós temos também, e por isso nós tivemos o total interesse em nos coligarmos ao PSDB, do nosso vice Neto Tucunduva, no sentido de se viabilizar, com a ajuda do governo do Estado, a construção de um hospital de 250 leitos no distrito de Vicente de Carvalho. E aí poder recuperar o outro hospital, que é uma entidade, é mantido por uma mantenedora. Além disso, nós temos que criar uma casa de repouso e assistência aos dependentes químicos, criar de fato um ambulatório de especialidades médicas para que o nosso doente não tenha que pular a balsa para ser atendido em Santos. O Aranha, o Adilson da Vila Alice quer saber qual é o seu principal ponto na saúde. Primeiro, deixar bem claro aqui, e a gente é meio duro nisso, candidato que está prometendo a construção do hospital no primeiro ano de mandato, e eu já ouvi isso, não é, Valdir? É balela. É conversa fiada. Construir um hospital não é uma coisa fácil, é a meta principal, acho que de todos. Eu vou dar um exemplo para você, o AC Camargo, que é um hospital referência de São Paulo na oncologia, demorou anos para construir a segunda torre, que saiu por 20 milhões. Ninguém constrói um hospital no primeiro ano de mandato. E não constrói sozinho, é por meio também, concordo, da parceria pública-privada. Eu trago o modelo do PT aqui. Fui lá em Brasília, fui lá em Salvador, conheci a parceria público-privada que Jacques Wagner faz com o governo Dilma na região de subúrbio. Fez um hospital lá para 1 milhão de pessoas. Hospital 24 horas, a porta aberta, onde todas as pessoas são atendidas. Acho que sim, devemos fazer o Hospital Vicente Carvalho. Acho que temos que recuperar o nosso velho e querido Santo Amaro, colocar lá um centro de especialidades, recuperar ajudando o Santo Amaro. Mas acho também que nós temos que ampliar e muito a saúde preventiva no Programa de Saúde da Família, no PID, no Programa de Internação Domiciliar. Guarujá tem uma média de atendimento de PSF de 20% e 25%, enquanto as prefeituras do PT, a média de atendimento do Programa de Saúde da Família chega a 70%. Amparo é 90%. É a saúde preventiva que vai ser mais barato a gente trabalhar na saúde preventiva do que efetivamente na curativa. Evidente que nós temos que avançar com a curativa, fazer com que o que Lula fez para Luiz Marinho lá em São Bernardo. O Luiz Marinho colocou 9 UPAs e um hospital novinho em Folha. É possível com o governo do PT, com a ajuda do companheiro Lula, que morou em Vicente Carvalho, e com a ajuda da presidenta Dilma, nós fazemos esses avanços que tanto o Guarujá precisa. Tamburus, 1 minuto, por favor. Queria que você falasse um pouco do seu plano de governo. Bom, a gente tem, é lógico que 1 minuto é muito pouco, mas gostaria, a saúde acabamos de falar,
tem que ter essas 3 referências básicas, ampliar sim o plano de saúde da família, ampliar todos os tipos de atendimento, as UPAs, porque lá se cria a UPA e depois transforma ela em unidade básica de saúde para dar satisfação que hoje temos 17 unidades básicas. Balela, fecharam as UPAs para fazer isso. Segundo lugar, o critério fundamental, o Guarujá necessita de segurança. A segurança aumentar a força da nossa guarda municipal, junto ao governo do estado, aumentar o efetivo, mesmo da Polícia Militar, mesmo sabendo que nós não temos essa como a solução ideal. Junto com isso tem que ter um aspecto social e educativo para que a gente tire diminua a marginalidade. Nós temos que construir uma delegacia que atenda a parte da Enseada e Perequê e outra que atenda Astúrias, Tombo e Guaiúba, para que a gente depois possa reivindicar, sem dúvida nenhuma, uma seccional. Estamos carentes, o Guarujá já comporta uma seccional. Em matéria de habitação, o Guarujá vai crescer barbaridade nesses anos, só que ela começa com um desastre, com 36% de pessoas morando em más habitações. Muito bom. Aranha, por favor, plano de governo, 1 minuto. Olha, falar em 1 minuto de plano de governo é muito difícil. Nós temos um plano de governo de 26 páginas. Está lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, nós registramos. Está lá no meu blog, aranhadv.blogspot.com, mas eu posso pensar, basicamente, a questão dos CELS, que nós vamos trazer para o Guarujá, o Centro de Educação Unificada, que é um experimento da Marta Suplicy em São Paulo, que deu certo. Nós vamos trabalhar na questão da saúde, a gente acabou de falar, na implantação desse hospital em Vicente Carvalho, ao longo dos 4 anos, sem nenhuma loucura. Nós vamos rediscutir o contrato da UNAERP, nós vamos rediscutir a posição da Sabesp no Guarujá e nós vamos discutir o contrato da Aviação Guarujá. Na verdade, o PT busca um governo que não um governo de tijolos, um governo de cimento ou de pedra, mas um governo que possa tocar você, um governo feito para a pessoa, um governo onde, ao final dos 4 anos de mandato do PT, você possa se sentir mais feliz, mais digno. Isso que o Lula fez pelo Brasil, a gente vai fazer pelo Guarujá. Muito bom. Quero agradecer a participação do Sidney Aranha, agradecer a participação do Valdir Tamburus. Nós damos por encerrado mais um programa da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Amanhã faremos mais uma rodada e encerraremos esta etapa. Quero agradecer aos nossos telespectadores pela audiência, deixar aqui um forte abraço, falar para a dona Antônia do bairro do Saboó, que nos recebeu lá na parte da manhã, eu e minha esposa, de forma muito alegre. Então, vamos ver aqui o seu caso. Agradecer a você e muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.